Oi, gente, mais um AmiCast. Eu sou Ana Maria Rebelo, psicóloga, terapeuta de barras, moro aqui em Santarém, Pará, e venho mostrar para vocês a beleza e todos os serviços que a nossa terra tem para todos nós. E hoje o papo vai ser aqui com o seu Edmilson, né, que é da Teto Solar, e nós vamos conversar sobre energia solar, todas as vantagens e também, lógico, vamos ver algumas pequenas desvantagens e no final se transformam em vantagens por tudo que a gente já conversou aqui nos bastidores. Então, seu Edmilson, obrigada por o senhor estar aqui e conte para a gente como foi que o senhor entrou nesse mercado da energia solar, como isso funciona, que muita gente ainda não tem essa noção de como está hoje. Verdade. Olá a todos, muito bom dia. Sou Edmilson, sócio proprietário da Teto Solar Energy. A gente está instalado ali na Plácido de Castro, esquina com a Bajonas de Miranda, ali bem pertinho da UEPA, esquina da UEPA, né? E eu trabalhava anteriormente com um parque de diversões, um ramo bem diferente. Eu era responsável por manutenção e lá eu fazia toda a instalação da parte elétrica do parque de diversão. Olha que é muita coisa, né? Parque de diversões Santa Cruz Center Park, que instalava ali no parque da cidade, hoje já não vai instalar mais devido ao novo parque da cidade, né? Inclusive era para vir agora para Santarém, estão em Itaituba e está dependendo de local para poder instalar. E lá eu trabalhava com instalação, parte elétrica, né? É um ramo que eu gosto muito de fazer, de trabalhar com elétrica. E como eu morava em Altamira, trouxe meus filhos para fazer faculdade em Santarém. Graças a Deus já estão formados, os dois mais velhos, falta só a menor. E minha esposa morava em Santarém, veio para Santarém, e a gente ficava longe, né? E eu tinha essa necessidade de vir para casa, voltar, né? Só que eu não sabia o que fazer. Santarém, para emprego é complicado, é bem complicado, né? Eu sempre pensando em montar alguma coisa e, e que eu gostasse de fazer. Pedir a Deus Essa essa iluminação. luz, né? E graças a Deus ele me esclareceu, me mostrou a energia solar. E o ano atrasado eu comecei a pesquisar sobre energia solar, devido à conta de energia da minha residência vir muito alta. Pagava 600, 700 reais. Aí eu comecei a pesquisar e como eu ainda estou morando de aluguel, estou reformando a minha casa. Inclusive, a próxima semana agora eu vou instalar minhas placas. Oh, que maravilha! A casa do ferreiro nem sempre espeta de pau. E quando a gente começa a pesquisar algo no YouTube, na internet, é só o que aparece. Aí me abriu a mente para a energia solar e, e eu comecei a pesquisar valores, marcas, e Deus me abriu a mente para esse ramo e eu comecei a pesquisar treinamentos para energia solar. Fiz a inscrição em Manaus, eu e meu sócio, né? A gente foi fazer um curso lá de uma semana, um treinamento de uma semana, e a gente vem sempre tentando se aperfeiçoar e estudar o mercado, né? O importante é dar o passo inicial, né? Aí fazer até uma brincadeira. Pediu iluminação para Deus, ele mandou a rede de postes. Aliás, 100 postes de Sem placas, porte de placas. né? Para iluminar mais ainda a vida de todos nós, não só a sua. Exatamente, esse solzão que Deus nos dá todo dia, né? A gente só tem a aproveitar e agradecer. Muitas vezes a gente reclama do calor, da quentura, mas
É igual aquele velho dizer, né? O sol nasce para todos, a sombra é para quem procura. E a gente aconselha para a quem paga uma conta de energia acima de R$ 300, hoje nós temos kits solar instalado, homologado, com projeto, tudo certinho, a partir de R$ 7.500, que é com 4 painéis, com 4 placas. Já tudo por nossa conta, né? Isso aí financia, parcela nos cartões até 18 vezes. A facilidade é muito grande, só não tem energia solar quem não quer. Então, vamos ver assim, é porque, como a gente estava conversando anteriormente, teve uma grande mudança nisso, né? Em termos de melhoria para o consumidor. Porque há 5 anos atrás, esses valores eram muito mais altos. Exatamente. Né? E hoje teve, então, vamos dizer assim, aspas, uma popularização, vou colocar popularização, que a última vez que eu vi os empréstimos e tudo mais, os valores ficavam em 40 mil, 45 mil. Aí hoje você chega e fala a partir de 7.500, uau, é uma popularização em termos do valor. Então, cria uma acessibilidade maior, né? Exatamente. O que acontece? O mercado chinês, como são os maiores fabricantes, o fabricante mundial é a China, né, dos equipamentos, painéis, inversores. O maior fabricante é a China. Como lá o mercado está praticamente abastecido, está sendo praticamente abastecido, sobra e lá barateia o preço, né? Aquela questão da demanda de mercado, oferta e procura. Está sobrando lá, o preço baixa e as importações aumentam, né? Apesar do dólar hoje estar 5 se eu não me engano, 5,58, já teve a 6, já passou de R$ 6 nesse ano mesmo, no ano passado. Ainda está muito vantajoso instalar energia solar. Energia solar dá um retorno de 2,5% a 3%. Coisa que algum outro investimento, tipo aplicação, poupança não chega a 1%, né? Não dá esse retorno. Hoje em Santarém eu tenho um cliente que ele tem casas alugadas, que ele está instalando energia solar para os clientes dele. Que o que acontece? O inquilino dele vai ficar mais feliz, vai dormir melhor com a central ligada, sem a preocupação da conta alta no final do mês. E esse nosso cliente, a última instalação que a gente fez para ele, foram com 6 painéis. A conta da inquilina dele baixou de R$ 600 para R$ 256. A inquilina ficou muito, mas muito feliz mesmo. Mas é para ficar, né? Que é aquela coisa, se você já mora alugado, veja bem, nós moramos numa região, a gente tem que deixar claro que Santarém, ela é uma cidade maravilhosa para viver, mas nós temos 2 pontos aqui que são, vamos dizer assim, pesados. A questão de imóvel, né? Aluguel, compra e venda, não são preços pequenos, o preço é salgado. E apesar de a gente ter uma hidrelétrica aqui, mas a nossa conta de energia, se não for a mais alta, é a segunda mais alta do país. Verdade. Né? Até porque justifica a questão da quentura e a gente gasta mais energia, não sei o quê. Eu acho que deveria ser o contrário, né? Teria que ter um subsídio para a gente não morrer torrado aqui. Mas, então, são os 2 pontos. E quando a gente consegue, né, encontrar um local alugado com energia solar, então a gente já vê que, opa, peraí, então eu vou pagar esse aluguel com mais tranquilidade. Porque chega uma hora que algumas pessoas aqui, como eu já conheci, não sabiam se iam pagar a conta da energia ou se iam pagar o aluguel, iam renegociar com o proprietário para pagar o aluguel parcelado, porque a conta da energia tinha vindo muito alta. E aqui, gente, o mais baixo, para quem não tem energia solar, o que paga, vamos dizer, fora, né? Quem tem aquela energia subsidiada pelo governo. Quem não tem,
o valor mínimo é 400, 500 reais. Não interessa o tamanho da sua casa, os equipamentos que você tenha, o mínimo que você vai pagar é nesse sentido. Tá faltando a gente abrir a mentalidade das pessoas o seguinte. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um aposentado em casa. Aí o que acontece? O que a gente orienta? Tem um aposentado, aí todo mês aquele aposentado tem que tirar aquele percentual para energia. Santarém é muito quente, igual a senhora falou agora há pouco. A gente sabe que é muito quente. Inclusive, a gente aproveita porque a irradiação solar de Santarém é melhor do que as outras cidades, de que Uruará, de que Altamira, de que Rurópolis. A gente tem sistema instalado nessas cidades, né? Aí o que a gente aconselha? Pega esse aposentado, faz um empréstimo consignado para ele e instala energia solar em casa, coloca uma central para que seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô tenham um conforto maior. Instala aí 4 painéis que vai ter um custo de R$ 7.500. Vai pagar aquela taxinha pequena no consignado, que já vem descontado, né, na aposentadoria, bem melhor do que tirar aquele valor alto todo mês para pagar a conta de energia. E está faltando, e esse podcast é muito interessante para isso, para a gente abrir a mente das pessoas, né? As pessoas têm aquela mentalidade que energia solar é caro. Na verdade, o caro é a conta que você paga todo mês, que não vai ter o retorno, né? Exatamente. Sem contar com a preocupação de no final do mês vir a conta e você não dormir bem, não ter aquele conforto que todo mundo merece. E, gente, não é porque eu estou puxando sardinha para minha brasa, não. Eu amo Santarém, tá? Eu sempre digo isso aqui para vocês, mas é uma terra quente, que a nossa umidade relativa do ar é alta, em 90% e às vezes mais. Então, a gente aqui praticamente respira água, tá? E com isso, o calor, a questão solar fica mais intensa. E nós sofremos mais com o calor. Então, a questão de ter uma refrigeração na sua casa não é luxo, é necessidade, tá? Porque a quentura aqui normal, olha, hoje nós estamos no período de chuva, né? Que era para ser um momento mais ameno, está mais ameno, só que a temperatura fica em 30, com sensação térmica de 35, 36. Fica em 26 com a sensação térmica de 30. E quando chega no verão, a gente fica nos 33, 34 com a sensação térmica de 39, 40. Então isso é para vocês terem uma ideia de a necessidade real. Então, lógico que a gente vai gastar muito mais energia, né? Principalmente nessa área da refrigeração, para que a gente tenha um conforto melhor. Então, a energia solar, ela se faz assim muito importante nesse momento. E outra coisa interessante, nesse sentido, como ele estava colocando, mas aí vai fazer um empréstimo consignado, vai diminuir o salário, a aposentadoria. Não vai diminuir. Você não vai ver esse dinheiro entrando na sua conta e nem sendo desperdiçado. Que a gente tem que ter essa visão, que retorno não é só o dinheiro ali na mão ou na conta. A princípio, você vai achar que não é investimento, que o dinheiro está saindo, ok. Mas do jeito que esse dinheiro está saindo, ele está ali proporcionando um retorno, um conforto, né, para o seu bem-estar. E você daqui, vamos lá, se você faz um empréstimo desse de 18 vezes, então daqui a 1 ano e meio você vai estar com esse excedente que você estaria pagando para a empresa de energia comum, né, na sua mão. Então aí você vai começar a poder reinvestir em outras áreas. E como ele colocou a questão das pessoas aposentadas, infelizmente a maioria das pessoas nessa fase da vida
está com problema de saúde, está comprometido, então vai ter uma melhor qualidade para pagar uma fisioterapia, para pagar um fonoaudiólogo, sei lá, uma terapia que possa lhe fazer bem, né? A terapia de barras de axis, por exemplo, que é muito completa. Então, vai ter essa capacidade e que a energia solar ela proporciona isso. Talvez não no imediato, que a gente é imediatista, né? Mas veja bem, você conseguir economizar 1 ano e meio, em 1 ano e meio, 18 meses, você não vai ter essa, aspas, economia direto na sua mão. Mas após isso, você vai estar tendo o retorno desse dinheiro todo. Porque vamos ver assim, você vai pagar aqui o empréstimo, né? Já tirado aqui da sua conta. Então, se chegar no valor, o empréstimo normalmente ele é feito até dentro do valor do que a pessoa consome de energia, né? O que acontece? A gente, quando aborda um cliente, ou o cliente nos procura, a gente pede primeiramente a conta de energia do cliente, a gente faz a soma de todos os meses de consumo, né, dos últimos 12 meses, divide por 12 para saber a quantidade de quilowatts-hora consumida no mês, né? E a partir daí a gente tem a quantidade de quilowatts, a gente já tem o cálculo de quantos painéis vai precisar. A gente vai ver com o cliente se ele vai aumentar mais uma central, mais um freezer, mais um equipamento elétrico que consuma mais energia, né, além do que já consome. A partir daí a gente tem a quantidade de quilowatts-hora que a gente deve instalar para o cliente, quantidade de painéis, né? E energia solar, ela barateou muito, muito mesmo, como eu falei anteriormente. Hoje não tem energia solar quem ainda não abriu a mente para a economia, né? Eu creio que todo mundo quer economizar, só que falta Falta esclarecimento, esclarecimento, né? na verdade. Porque, pelo que a gente estava conversando aqui, a energia solar hoje ela está num custo-benefício parecido com o celular, que ninguém pode ficar sem, Exatamente. né? Não precisa ser aquele celular de ponta que você, mas se você quiser também você financia com todas as facilidades. E que a princípio, pelo menos há 5 anos atrás, não tinha, vamos dizer assim, esse valor mais acessível. Era um valor bem mais alto. Até porque, vamos lá, quanto mais procura, né, mais diminui. Então, Exatamente. acredito que isso também teve assim, esse impulso para que houvesse essa diminuição nos valores, né? Hoje a gente financia pelos bancos, são vários bancos que a gente tem parceria, até 120 meses. Até 120 meses. Tem muita gente que não gosta, né, de financiar por muito tempo. Mas, na verdade, a energia solar ela vai se pagar, né? A partir do momento que instalou, foi feita a vistoria pela Equatorial e já começa a gerar, você já começa a usufruir do sistema. Vai vir uma conta, que é do mês anterior, com valor mais alto, a partir daí já vai vir a redução, né? Sim, com o valor, aspas, normal, né? Porque Isso. até então você ainda não tinha utilizado a energia solar. Então, a partir de que começa a usar, no próximo mês é que vem a... E aquele valor que você pagaria alto na conta de energia, vai servir para pagar o financiamento. Isso e com o conforto diário que a pessoa vai ter. Sem a preocupação, esse mês vem quanto? É verdade. Sem contar também com conforto, e a gente trabalha com cartão de crédito, igual eu já falei, né, dependendo da bandeira, de 18 até 24 vezes. As facilidades são tamanhas, né? E um equipamento que você instala no telhado, que tem a garantia, vamos supor, inversores hoje a garantia é 10 anos de garantia de defeito de fabricação. Os painéis
alguns já está 15 anos de defeito de fabricação, com a garantia de geração de 25 a 30 anos, um painel de marca boa, que a gente preza também muito por qualidade. Tem empresas que não explicam para o cliente, a gente explica, ó, tenho essa marca que é 15 anos de defeito de fábrica, já tenho essa que é só 10, 7 anos de defeito de fábrica. A gente preza muito isso aí. Tem inversores que a gente são 10 anos de garantia, a gente explica isso aí também para o cliente, já tem esse que é só 5. Sim. Um produto você instala no telhado do cliente, instala na casa do cliente, que vai durar 25 anos, 30 anos, tem que ser coisa boa. E não dá defeito, não, graças a Deus não dá defeito. E é esse que é bom, né? Quanto mais dura, melhor. Agora me diz uma coisa, e a manutenção dessas placas depois de instaladas? É a própria tua empresa que faz ou contrata outra? Como é que funciona? Muito importante a senhora abordar esse assunto, porque tem pessoas que instalam energia solar, acham que é só instalar e pronto. Todo equipamento elétrico, todo equipamento, principalmente que gera energia, precisa de uma manutenção. Por exemplo, eu tenho um carro, uma moto, se eu não der manutenção, uma hora vai dar um problema, né? Sim. Isso aí se chama manutenção preventiva. Painéis solares, eles precisam de uma limpeza, uma lavagem, pelo menos uma vez ao ano. Nossa, é muito pouca, né? Exato. A gente faz a manutenção, a gente tem o equipamento correto, que é aquela escova elétrica, rotativa dupla, para fazer a lavagem correta dos painéis. Os painéis, eles têm uma borda que, se não lavar aquela borda ali, a sujeira interfere na célula. A sujeira é poeira, foligem, principalmente a época de queimada, agora vai ter muita foligem, né? A poeira, quando chove... A própria poeira do asfalto que sobe, Exato. né? Que é uma poeira mais, vamos dizer assim, mais densazinha para as placas. Exatamente. A poeira, quando chove, escorre aquela poeira para a borda do painel, ele fica inclinado a 45 graus, né? Escorre aquela poeira para a borda do painel e ali vai interferindo na célula. A partir do momento que interfere a poeira ou qualquer sujeira em uma das células, aquele sistema todo ali está comprometido, já reduz a geração. É como uma central de ar, que se você não fizer a manutenção no período Exatamente. certo, né, ela não vai gelar. Vai esfriar. E também tem a questão de cabeamento, que a gente faz toda a revisão, reaperto de conectores, né? Porque a energia ela trabalha vibrando. Pouca gente sabe disso aí. Eu não sabia, obrigada pela informação. Né? Ela trabalha vibrando a energia. Dentro desse cabo, não sabia. E aí tem reaperto de conectores, disjuntores, revisão. Tem um equipamento muito essencial na energia solar, na energia em si, tanto corrente alternada quanto contínua, que é chamado DPS, que é o dispositivo de proteção de surto. E esse DPS, se chegar a queimar uma fase dele, o sistema todo fica vulnerável. O DPS é um sistema de proteção, como eu já falei, né? Aí o sistema fica vulnerável a acontecer um novo surto. O surto é o raio, descarga da concessionária vir além do que é para vir, né? E aí o DPS serve para isso aí. Para aquela descarga elétrica, ele desvia para a terra, para o aterramento. É como se fosse um disjuntor de um aparelho, uma central, né? Que quando dá uma descarga de energia, o disjuntor desarma. O DPS ele tem a função de mandar para o aterramento, para a terra, né? A energia ela é preguiçosa, ela quer ir para onde está mais fácil. Aí ela acaba indo para a terra. Concordo. E aí, essa manutenção é anual? Anual. Nossa empresa... Agora, só um detalhe. Aqui nós temos, olha, gente, esse período de chuva e no período de verão também, as nossas chuvas aqui, elas são fortes demais.
com muita ventania, né? E muitos raios, relâmpagos e tudo, trovões maravilhosos, que é casa de terror. Para quem não está acostumado com chuva forte, então aqui é isso. Aí a questão, como tu colocaste, né? É essa instalação das placas com essas ventanias, porque, gente, a ventania aqui sai arrancando telhado, tá? Sai arrancando cobertura de posto de gasolina. Então, a questão das placas, como é que vocês fazem? Tem algum processo para evitar que elas saiam voando? A maioria é Primeiramente, colocado no telhado, né? exato. Primeiramente, a instalação ela tem que ser muito bem feita, né? Inclusive, a gente pegou um cliente um dia desse e ele nos contratou para fazer a manutenção do sistema solar dele. E lá tinha alguns painéis que estavam sem os grampos finais. Uma outra empresa tinha feito a instalação e deixou sem os grampos finais. A gente faz vídeo, mostra tudo para o cliente direitinho. E ele me falou, bem que eu escutava quando ventava, tinha alguma coisa que batia em cima do telhado. Graças a Deus o vento não Foi não arrancou suficiente. os painéis dele, não levou os painéis dele. Isso aí a gente preza muito pela instalação, a qualidade do serviço da instalação. E isso é muito interessante na manutenção preventiva, que é para a gente revisar tudo isso aí, reapertar, ver se tem alguma coisa folgada. E essa empresa que fez essa instalação para esse cliente, ele ficou muito chateado, depois que a gente mostra, né, o que está acontecendo. Na verdade, ele já havia nos chamado bem antes para ver lá, para fazer a instalação, que ele estava com 3 meses lá, o material todo encostado e não tinha ido fazer a instalação desse cliente. E nessa manutenção a gente detectou isso aí, né? Mas é muito bem instalada, a nossa instalação é muito bem feita, muito bem fixada. É aquela coisa, né, Edmilson? Todo lugar, toda área de trabalho, você vai encontrar o profissional que tem amor pelo que faz e faz com qualidade, e aquele que faz visando o dinheiro e acha que de qualquer jeito tá bom, não vão ver mesmo, é no telhado e tá tudo certo, né? E infelizmente a gente se depara, porque são essas situações também que aí acabam interferindo para desqualificar o nosso trabalho, acreditando que a energia solar não funciona porque foi uma instalação mal feita, achando que uma terapia não funciona porque foi um terapeuta também que não direcionou o trabalho de forma correta, coerente com a situação de cada um. E aí é nessas horas, gente, que a gente tem que ver assim, qual o serviço que eu vou procurar e buscar informações, né, a respeito da empresa que você está buscando esse serviço, para que você realmente busque uma qualidade, uma dedicação, e não apenas o empurrar com a barriga, como muita gente faz, infelizmente. Exatamente. Infelizmente, tem muito cliente que procura preço hoje em dia, muito, muito mesmo. E aquela questão, muitas vezes o barato sai caro. E muito caro, porque não brinca que você instalar um sistema de energia solar em casa, de 20 a 25 até 30 mil reais, e não ser um serviço de qualidade, o barato sai muito caro. E a gente preza por qualidade, a nossa empresa preza por qualidade, tanto qualidade do produto, como qualidade da instalação, como a qualidade de um pós-venda depois da instalação, do nosso monitoramento, que a gente monitora todo o sistema do cliente durante um ano. A gente dá a garantia da instalação de um ano também. E
o cliente fechando com a gente a manutenção anual, a gente fazendo essa manutenção anual, não tem por que dar errado. Certo. Então, olha, é isso que a gente tem que ver, porque muitas vezes a gente, eu vou comprar tal produto, vai lá, vou comprar uma central de ar, né? Aí você chega, instala, lindo, maravilhoso, e esquece de chamar para fazer a manutenção e depois fica achando que o produto é que está dando defeito. Não, tudo a gente tem que fazer manutenção. Seja na sua casa própria, seja na casa que você mora alugado, você tem os equipamentos dentro de casa e que você tem que fazer a manutenção, porque senão vai queimar, vai estragar. Vamos lá, como hoje em dia está todo mundo muito na air fryer, só que aí você, se você não limpa ela direito como tem que ser, vai queimar a resistência. Tá? E aí a sua comida também vai ficar com uma qualidade ruim, porque não fez a limpeza correta. Isso é manutenção. Então é uma coisa assim, que a gente tem que entender que as coisas para ficarem duradouras, você tem que fazer a manutenção para manter a qualidade. Porque senão, como ele colocou ainda agora, o carro. Meu carro é antigo, mas ele não é velho. Tá? Porque ele fica com a manutenção em dias. Eu não troco meu carro por um outro qualquer que eu já vi aí em concessionária, até zero, mas eu não troco porque eu sei a manutenção que eu faço no meu carro. E eu tenho confiança, é um carro que me inspira a confiança pela qualidade da manutenção. Então, é isso que a gente tem que associar para a questão também da energia solar. Não é porque colocou a placa, agora te vira aí em cima, minha filha, e trabalha, não é assim. Exatamente. Como nossa região tem muita poeira, muito pássaro, muito pombo, né? Santarém tem locais, aves. Tem bairros. E o cocô do pássaro, ele, quando impregna ali, quando é bastante também, interfere muito. Chega a reduzir até 30% de geração de um sistema solar. Isso aí é o prejuízo que acaba a pessoa sentindo no final do mês, né? Uhum. Geralmente, quando a gente instala energia solar, a gente já instala com a sobra para o cliente não pagar além das taxas, né? Não pagar um valor além das taxas. Mas se for limitado, for um sistema menor, o cliente vai sentir no final do mês. Vai sentir a diferença com essa redução de média 30%, né? Sim. De uns painéis sujos. E tem a questão, igual eu falei, do cabeamento, né? A gente revisa todos os conectores. E se a gente comparar, por exemplo, uma central de ar aqui em Santarém, você tem que fazer a manutenção no máximo de 6 em 6 meses. Exatamente. Porque senão você não vai conseguir ter um ar refrigerado de qualidade, tá? Que a gente, como ele colocou, a gente vive num local que, apesar de ser no meio da Amazônia, mas a Amazônia tem poeira pra caramba, tá? Não pense que é só mata e tá tudo, não é mata e lama não, tem poeira, tá? Então, aqui a gente tem que fazer esse tipo de manutenção. E aí, se você compara com a manutenção da placa solar, que é anual, gente, é pouca coisa. É pouquíssimo. Até porque ela fica mais externa, né, mais exposta às intempéries que um condensador de central. Normalmente os condensadores são colocados em locais que são mais protegidos, menos, né? Exatamente. Energia solar, igual eu falei para a senhora, tem barateado, tem baixado muito o preço. Cada vez mais ter equipamentos mais modernos, mais potente, mais robusto. Há 2 anos atrás, os painéis eram em média 450 watts, 480. Hoje já temos painéis no mercado de 700 watts, 800. Agora, em agosto, vai ter a Feira Solar em São Paulo. Se Deus quiser, eu quero estar presente para trazer novidades. A gente trabalha hoje com inversor híbrido. O que é o inversor híbrido? O inversor híbrido é aquele que a senhora pode instalar na sua residência, no seu comércio, um banco de baterias
e ficar independente da concessionária. Faltou energia na concessionária, o inversor automaticamente pula para o banco de baterias e continua com energia na casa, no comércio. As baterias ainda estão um pouco com preço elevado, né? Devido a ser novidade aqui para o Brasil. E como a lei da oferta e da procura, a tendência é baratear o preço. A partir do que o mercado for absorvendo, o preço vai baixar com certeza. E hoje... gente, porque dá licença, Edmilson, porque antes, há 5 anos atrás, nem era possível a gente ter a bateria, ter essa energia híbrida, né? Inclusive, legalmente, tinha até uma proibição. Então, hoje, isso, graças a Deus, já modificou. Então, veja, quando eu falo de tempo, é porque foi a última vez que eu pesquisei sobre esses assuntos. E que foi há 5 anos atrás mesmo. Então, se você para analisar, em 5 anos é um prazo de tempo curto para toda a mudança que já teve nessa questão da energia solar, de baratear e de a gente conseguir ter cada vez mais conforto dentro, não só da questão da refrigeração, mas também financeiro, né? Na verdade, a tecnologia não para, né? Diariamente está se evoluindo e a gente vê a evolução a cada dia que passa. E a gente que está dentro desse mercado, e a gente tem que se adequar ao mercado e se aperfeiçoar, né? Cada dia que passa, uma tecnologia nova que aparece, sistemas de proteção a mais. Sim. Inclusive, o ano passado não tinha o inversor com a FCI. A FCI é um sistema que automaticamente ele se desliga se ele detectar algum ponto quente, algum arco elétrico na corrente contínua. O equipamento automaticamente se protege para não danificá-lo e nem danificar a instalação do cliente. Se chama o AFCI, né? E a tendência é essa, cada vez mais... se transformar numa Alexa, né? Que a gente só diz assim, limpe-se, ligue, desligue, para a placa solar, né? A gente chega lá, se já não chegou, e a gente aqui não tem aqui ainda, né? No nosso país, porque a tecnologia realmente ela está cada vez mais rápida. E por falar em bateria, na Alemanha já tem cidades totalmente off-grid, que é desligada da rede, né? Tudo com banco de bateria. Com grandes baterias, casa, comércio. E tem esperança que barateie cada vez mais para a gente poder atender nossos clientes. Para a gente poder sair desse calor, que é Santarém. Agora eu não estou reclamando, não, tá? Amo esse calor aqui. Sou muito feliz aqui. E lógico que tudo que a gente puder trazer para vocês verem como nós temos em Santarém, tá? Então nós temos várias empresas de várias áreas e de energia solar também. Mas aquela que nos chamou mais atenção foi a Teto Solar, para vir aqui esclarecer sobre esses detalhes, né? Que muitas vezes a gente, como consumidor, não sabe e fica até com vergonha de perguntar na hora que está fazendo um orçamento, fica mais preocupado com o dinheiro do que com a explicação do que realmente é o produto, e a gente deixa passar muita coisa que é importante, né? A maioria das pessoas, por exemplo, só descobre que tem que fazer manutenção no carro zero porque está lá escrito e na hora que entrega o carro diz, olha, daqui a de tanto em tanto tempo você tem que trazer, senão você perde aqui o gratuito, o seguro e tudo mais. E aí depois que a pessoa sai disso, tem pessoas que não ficam levando o carro para manutenção. Espera o carro apresentar algum problema para poder ir, né? E então a mesma coisa é a energia solar. A gente não tem que ficar esperando dar o problema, a gente tem que antecipar, prevenir,
para que o problema não surja. É verdade, a gente agradece pelo convite, né, de vir até aqui prestar algum esclarecimento para as pessoas que têm interesse de instalar energia solar em casa e dizer que não é esse bicho de sete cabeças, não é esse valor todo que a gente pensa que era, na verdade era, né, e tem Era. barateado, na verdade era bem caro, mas tem barateado. E pedir para as pessoas passarem na loja, na nossa loja ali, para tomar um cafezinho com a gente, esclarecer dúvidas, porque realmente tem, todos têm muitas dúvidas. E a gente está à disposição para, ou até nos ligar mesmo, pode chamar no WhatsApp, né, nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 93991223131. Pode chamar no WhatsApp que a gente tira todas as dúvidas. Ok. Gente, olha, assim como a energia solar tem manutenção, as centrais de ar, carro e tudo mais, todos os equipamentos, vamos lembrar que nós, seres humanos, também precisamos fazer a manutenção da nossa saúde mental. Então, marque a sua sessão, não espere pirar o cabeção, não, tá? Faça logo, marque, agende sua sessão aqui comigo, que você vai ficar muito mais tranquilo, muito mais feliz. Até para poder ficar com a mente mais arejada, mais expandida, para fazer um orçamento e melhorar a sua qualidade de vida, colocando uma energia solar, né, na sua vida. Um beijo para todos, espero que vocês tenham gostado. Edmilson, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. E aqui é o AmiCast, patrocinado pelo Espaço Terapêutico AMI. Um beijo para todos vocês.